vídeo tem a intenção de apresentar as atividades do terceiro bimestre para os alunos que cursam Sociologia na Escola Porfírio da Paz, em especial para as turmas 1º C, D e E. Eu gravei 3 vídeos, cada um sobre um bimestre, a partir do caderninho do Estado. Basicamente, o primeiro bimestre é apresentado, a disciplina Sociologia. O segundo bimestre é levantado algumas questões, como a questão da definição de homem. No terceiro bimestre tem a discussão entre natureza e cultura. Eu tentei selecionar questões que discutissem isso. A primeira atividade que eu proponho que vocês conversem com seus parentes, se possível com 2, sobre suas vidas, em especial sobre as passagens da infância para a adolescência, depois da adolescência para a fase adulta e depois da fase adulta para a velhice. Quem tiver acesso à internet pode também conversar pode tentar saber essas passagens em outras sociedades, como a africana, a asiática, na América Latina ou na Europa. A segunda atividade é aquela que a gente faz no curso de filosofia, que é escolher 5 questões. Primeiro, identificar a pergunta da questão e a palavra principal dessa pergunta, o significado dessa palavra, o que o enunciado diz sobre a pergunta. Caso haja dúvida, pesquisa na internet. E quinto, aqueles que conseguirem em cada uma das alternativas dizer o que é certo e o que é errado. Eu vou ler aqui uma questão para a gente poder exemplificar. Então eu vou ler aqui a partir de uma questão da UEL de 2006. A pergunta é: com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar? Então ele está falando que ele está pedindo para comparar aquilo que o texto diz com as alternativas abaixo, A principal palavra aqui é o que é correto se dizer. O que é correto quer dizer o que é semelhante, ou o que é igual àquilo que é dito anteriormente. O que é dito anteriormente? Vamos ler aqui. A categoria que comanda as relações entre homem e natureza é, para a modernidade ocidental, a da produção, concebida pelo ato de subordinação da matéria ao desígnio humano. A reprodução das sociedades indígenas é, ao contrário, concebida e vivida sob o signo de uma troca de propriedades simbólicas entre os humanos e os demais habitantes do cosmos. Troca que pode ser violenta e mortal, sem deixar de ser social. Não de uma produção de bens sociais, a partir de uma matéria informe. Esse texto de Viveiro de Castro, Eduardo Viveiro de Castro, Sociedade Indígenas e Natureza, na Amazônia. Bom, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que ele está apontando uma diferença entre a sociedade moderna, ocidental, e as sociedades indígenas da Amazonas. Qual que é a diferença? A sociedade moderna, ela subordina a matéria àquilo que ela quer, enquanto os povos indígenas da Amazonas trocam, estabelecem relações de trocas. Bom, então o que a pergunta é o que se pode afirmar a partir do que é dito acima, A produção de bens sociais a partir de uma matéria informe é a característica da sociedade, é o que caracteriza as sociedades indígenas? Não, é o que caracteriza a sociedade ocidental moderna, B. Os povos indígenas objetificam a natureza por meio de relações estritamente violentas e mortais? Não. Eles falam que eles têm
também relações violentas, podem ser violentas, mas significa que sempre são violentas, né? A reprodução na sociedade indígena funda-se na irrestrita subordinação da matéria aos desígnios humanos? Não, isso é a sociedade ocidental, né? A troca de propriedades simbólicas caracteriza as sociedades indígenas em sua relação com a natureza. Me parece que essa é a mais correta, de acordo com o que está escrito no texto, né? Acho que é importante a gente frisar o objetivo desse exercício, que é entender como uma questão de múltipla escolha é construída e como ele induz a resposta, né? A gente não precisa acreditar naquilo que o autor está dizendo, a gente pode pesquisar e saber se é assim de fato, mas é importante a gente entender como a questão é construída e que resposta ele está indicando para a gente, para que quando a gente vá para uma outra questão semelhante a essa, a gente consiga responder de maneira do jeito que o examinador quer que a gente responda. Como eu disse, a gente pode pensar o que a gente quiser e a gente pode questionar o que está dito. A gente pode ir atrás de outras fontes, mas é importante a gente entender o que o examinador quer que você responda.